Olá, talento! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast NaniCast. Hoje vamos conhecer e conversar, saber tudo sobre a carreira dele, como ele começou e como surgiu as oportunidades na área do audiovisual. Vamos conhecer André Sig ou André Sigalt. Siwalt. Será que eu falei certo? Tá por aí, isso, né? Tá por aí. Vocês entenderam. Depois vocês vão ver na rede social. Dá pra ler o nome, é fácil. Dá, né? Sigwalt. Ele me ensinou, eu tentei, certinho. agora eu falei certinho. Seja bem-vindo, muito obrigado a estar aqui conversando conosco e vamos começar. Uma pergunta, por que escolher essa nossa área, cinema? Nossa, uma boa pergunta. Eu não sei exatamente por que eu escolhi. Eu lembro do dia que eu escolhi. Bom. Eu lembro que eu não queria fazer a carreira da minha família mais próxima, que no caso era o direito. Eu não queria fazer tudo menos direito, que é normal, né? Adolescente quer fugir um pouco do padrão familiar ali. E me parecia interessante, mas eu não era um cinéfilo. Acho que a maioria das pessoas que escolhe cinema já é cinéfilo. Já tem um diretor predileto, tem lá uma cinematografia que gosta. Eu via filme pop, via, sei lá... O que estava na mídia. O que estava na mídia. E no cinema via uma coisa grande ou outra, não tinha nenhum conhecimento. Mas me atraiu, eu não sabia nem que tinha uma carreira, que tinha uma faculdade, no caso eu fiz faculdade, né? Eu vim por esse caminho, eu não vim pelo... Depois eu caí para o viés técnico. Você fez faculdade de cinema? Fiz faculdade de cinema. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Nasci em Curitiba, mas por acaso, assim, sou daqui desde os 2 anos de idade, sou paulistano. Aí estudou cinema e aí... Estudei cinema, mas foi por acaso, assim, como eu disse, eu não sabia que era uma carreira, não tinha ideia do que se passava, e eu confesso que até o 2º ano de faculdade eu não tinha certeza se eu estava fazendo o que eu gostava ainda, que acontece, né? A gente entra na faculdade muito novo, né? Entrei com 17, então... não está maduro o suficiente. Mas aí no 2º ano, quando eu vi uma câmera, era uma Atom, acho que era uma 16, mas tinha uma BL, tinha uma 35 também lá. Mas quando eu vi ela, a gente desmontou a câmera, um brinquedo, né? Brilhou os olhos, e aí eu falei, putz, acho que eu estou no lugar certo. E aí, obviamente, eu fui para o caminho tradicional e passei a conhecer uma série de cinematografias que me atraíam. Hoje em dia eu me considero cinéfilo também, mas eu não tinha esse background que muita gente... E você começou como diretor de fotografia? Não, ou na realidade, como é que foi o começo? Minha carreira, eu comecei como... Eu fui por um breve período de tempo assistente de câmera, bem breve, que é um comum, inclusive, a maior parte dos diretores de fotografia vem por esse viés, né? Mas rapidamente eu caí para a operação de câmera. Eu não sei, eu tenho a impressão que tem um pouco a ver com o meu background de atleta, de eu ter sido atleta por muitos anos. A operação de câmera. De quê? Eu joguei basquete muito tempo, fiz ótimo. atletismo, sempre gostei de esporte. E aí, para mim, a operação de câmera é físico, não deixa de ser. Tem uma série de outras malícias ali, tem o olhar, obviamente, né? Você luta também, né? Hoje em dia eu pratico arte marcial, já faz um tempinho. Mas acho que a operação de câmera está muito atrelada ao corpo mesmo e me atraiu a ideia, então caí para a operação de câmera. Por acho que uns 10, 15 anos eu fui operador de câmera. Operava para outros fotógrafos e fotografava eventualmente um filme de um amigo, umas coisas mais assim independentes e tudo mais. E de uns 15 anos para cá, 10, 15 anos para cá, também na metade da carreira, né, de período entre operação de câmera e direção de fotografia. Aí, nesses últimos 15 anos, eu assumi mais direção de fotografia e eu opero a câmera para mim mesmo. Não opero muito para o mercado, assim, não me vendo mais como operador de câmera. Que é um caminho comum para um fotógrafo de cinema. A maioria, como eu falei, vem da assistência. Tem um ou outro que vem pelo estilo, né? Vem pela fotografia estática. E agora você também dirige, né? E agora inventei essa de dirigir. Junto com o meu parceiro, nesse último projeto que eu dirigi, foi com o Augusto Soares. E nos conte, o filme que acabou de estrear, dia 18 de maio, foi isso, se não me engano? Eu acho que foi. Essa data? Estreou, ainda está no cinema, mas já está no fim da carreira de sala de cinema. Estamos indo para a 13ª semana, acho, 12ª. Agora vamos ficar provavelmente só em São Paulo por um tempo. Tem uma outra cidade ainda, a gente está namorando. Mas é isso. É um stoner movie. É um stoner movie, O Mestre da Fumaça, um filme independente, rodado na raça.
Todos os fios de cabelo branco que eu tenho são provenientes desse filme. Por que será? Muito Imagino. difícil fazer cinema no Brasil. Ainda mais cinema independente e esse perfil de filme de cinema independente, que não é um filme... Eu costumo usar esse exemplo, vou me repetir aqui, mas eu costumo usar em outros ambientes, assim. Quem faz filme independente coloca um casal em crise, aí é tranquilo, né? Você roda com pouco dinheiro, você tem que arrumar os atores, não é tão simples assim. Mas arrumar uma locação, o casal tá em crise, anda com eles, acompanha. A gente fez um filme de luta, com 20 personagens, sem considerar os dublês, que também são personagens, cenas de ação. Fazer um filme desse independente é muito difícil. E eu tenho muito orgulho de ter terminado, ele tá aí tá no mundo agora, ainda tem muito chão. Eu assisti, ainda mais ter também um chinês, né? O Tony Lee é meu agenciado. O Tony Lee, conheço, teve vários agenciados lá no filme também. Que legal. Foi bem, o Tony Lee é ótimo. Tony Lee é ótimo. E como foi trabalhar, né? Explicar em chinês para ele tudo que fala. Fala o que fala realmente do filme. É sobre o que o filme? Ele é um filme de Kung Fu. Não sei se quem está assistindo o seu podcast tem repertório de filme de Kung Fu. As pessoas, em geral, conhecem ali o Bruce Lee, mas muitas pessoas acabam nunca vendo um filme do Bruce Lee, né? E Bruce Lee é uma ponta do iceberg, assim. A cinematografia de Kung Fu é uma cinematografia enorme. Teve um período áureo ali nos anos 60, 70, em que se produziram 300 longas por ano, mais ou menos isso. Então, foram muitos filmes lançados nesse período e a gente se inspirou nesses filmes. Então, ele segue o rito comum de um filme de Kung Fu. Tem a jornada do herói do ponto de vista chinês, né? Um storytelling chinês, que é baseado na ópera chinesa. Assim. No nosso caso, a gente se inspirou num filme de 78, que chamava O Mestre Invencível, que no Brasil é chamado de Mestre Invencível. Lá fora ele é chamado de Drunken Master, que é o mestre bêbado. É um filme que fez o Jack Chan despontar. Foi ali que o Jack Chan apareceu de fato. Ele estava no auge da forma física, assim. E a gente assistiu esse filme, no caso o Augusto teve a ideia, meu sócio, falou, mas se a gente fizesse o Mestre Maconheiro? Eu falei, opa, não é uma má ideia. E eu já tinha um repertório de cinema independente, falei, acho que é possível a gente fazer com pouco dinheiro. Por que vocês chegaram nessa ideia? Vocês tinham fumado um bag? A gente chegou de um jeito para poder tirar uma ideia? Não foi tão difícil assim. Acho que não foi tão difícil. Na verdade, a gente, como não tiveram essa ideia antes. Era até meio óbvio. O que não é a dificuldade não é ter ideia, na minha visão, assim, né? Acho que as ideias vêm. Difícil você fazer ele virar uma realidade. E por que juntar, no caso, né, o quê? O Kung Fu com... eu não sei se eu vou dizer uma droga. Não, enfim. Para o Brasil não deixa de ser, né? A gente ainda vive essa hipocrisia. Hoje mesmo o STF está votando e talvez descriminalize de vez. Até hoje, enquanto a gente está aqui conversando, isso está acontecendo. Exatamente. Não sei que dia que vai ao ar, lógico. Mas tá para acontecer. Talvez quando for ao ar já não seja mais um crime a posse, por exemplo. Exatamente. Eu acho de uma loucura e uma hipocrisia sem igual, sem contar... Que a ilegalidade está mais atrelada a racismo, a controle de grana, é uma outra coisa, é uma coisa muito, muito mais feia do que a gente imagina. Mas o porquê que a gente juntou as duas coisas, é quase o porquê não. Porque é divertido, porque a gente achou que fazia sentido. E acho que é uma forma também sutil de trazer o assunto. E, como eu estava dizendo antes, o repertório dos filmes de Kung Fu é muito amplo. E eles têm costume de misturar gêneros. Então você encontra filmes de Kung Fu de humor, de terror, de romance, histórias trágicas, odisseias. E encontra também, até pornô, pra você ter uma ideia. Eles misturam tudo mesmo. A cinematografia chinesa dessa época é muito livre. Não seguia necessariamente os padrões norte-americanos, hollywoodianos de fazer cinema. Então a gente encontrou ali um berço ótimo para trazer essa informação a mais. Uma comédia também, né? E trazer a maconha se encaixou com uma certa facilidade. Tanto que a gente exibiu para um vasto público chinês já em exibições privadas ou até em sessões. A gente imaginou que as reações iam ser duras ou difíceis, até pela presença da maconha, e foi o oposto. Eles entenderam de cara que é cinema, é livre, é uma brincadeira, uma ilusão. Os talentos entenderam. Exato. Não, aliás, eu acho que é a junção dessa temática que facilitou a gente trazer esse elenco super legal, assim. E como foi a busca dos talentos? Porque aqui o foco maior também no nosso podcast é sempre referente aos talentos. Eles são curiosos de saber qual o olhar do diretor, onde busca, o que fazer com que o diretor
aprecia o trabalho deles, enfim. Na verdade, eu não saberia dizer como funciona por aí normalmente. Porque, como eu disse antes, eu venho da direção de fotografia. Mas nesse projeto, como ele era completamente independente, eu fechei todo o elenco olho no olho. Então, a gente abriu alguns testes, que inclusive eu gravava o teste, eu assisti o teste depois com o meu sócio, com o Augusto. Mas assim, foi tudo feito por nós mesmos. Todos eu sentei para conversar, tomei um café, expliquei a ideia, depois que a gente já tinha definido com essa pessoa. Então, foi tudo no tete-a-tete, não teve nenhuma relação muito distante. Então, todo mundo foi tudo combinado com muito cuidado, assim. Então, obviamente, a temática de cara já falava, e o que eu achei que seria um empecilho não foi. A maior parte das pessoas, mesmo a maior parte do elenco, não fuma entendeu? Mas eles entenderam a brincadeira. E também a coisa temporal. Acho que esse filme existir nesse momento em que o mundo inteiro está legalizando. O Brasil está atrasado, né? Vamos falar a verdade. Mas o mundo inteiro está abrindo as portas, tanto para a parte medicinal quanto recreativa. Eles entenderam também como uma oportunidade. Eu imagino. Muitas pessoas do elenco tiveram essa visão. E, obviamente, a gente não tinha aquele cachê super legal, que deveria ser o comum nos filmes por aí. A gente não tinha como pagar um cachê tão legal. Mas eu garanti e cumpri com o que eu garanti, que seriam... As pessoas, a gente não ia estourar diária, todo mundo ia comer bem, ia ter um bom catering, quem tivesse que deslocar e viajar ia dormir bem, num hotel confortável. Ótimo. Então, assim, a gente cuidou de toda a estrutura e pagou direitinho, obviamente, não, como eu falei, não um cachê muito grande. Então, teve esse cuidado prévio, que foi tudo agendado e combinado antes, e a gente conseguiu cumprir com tudo, que para mim foi muito importante. Eu, como venho do cinema de guerrilha, já passei muito perrengue, então eu sei exatamente o que eu não quero passar e não quero fazer ninguém passar no meu filme. Ótimo. Então isso a gente conseguiu entregar de volta e foi super legal, na verdade foi até fácil. Uma vez fechado, obviamente tem pessoas no elenco com muito mais experiência, que a relação foi, às vezes, por um outro caminho, foi pelo agente, o agente às vezes não era de São Paulo, então foi... que teve o Daniel. O próprio Daniel Rocha foi um pouco diferente, ele foi uma indicação do Rodrigo Magu, que é um produtor associado nosso, amigo de muito tempo, meu compadre, literalmente meu compadre. E ele tinha acabado de fazer o Daniel tinha acabado de fazer o Irmãos Freitas. Que é luta. Ele faz um boxer, ele faz o Popó, no caso, né? Ou seja, ele tinha esse repertório de luta, além de ser um ótimo ator, mas eu não imaginava que a gente ia conseguir ele, sinceramente. O Magu falou, não, tem que fazer com ele, tem que ser ele. E aí ele conseguiu colocar a gente para conversar e também foi a mesma coisa. Marcamos uma reunião, nesse caso foi online a reunião, a primeira. Expliquei a ideia, eu tenho a impressão que ele com o agente dele estavam atrás de um projeto um pouco mais audacioso, mais alternativo, um pouco mais... rebelde, por que não? Mudar um pouco. Para dar outros caminhos para a carreira, né? Porque senão... Isso acontece com muitos atores, né? Às vezes eles ficam atrelados a um perfil de personagem e é o bom moço, não sei o quê. E o Daniel, de uns tempos para cá, tem diversificado bastante. Eu acho que o Mestre da Fumaça fez parte um pouco desse período de diversificação, sabe? Então, eu encontrei ele na estreia e eu conheci o Daniel. Eu achava que ele tinha 18, não. Ele falou, não. Eu conheci ele num evento de boxe. Ele tinha 14 anos. Ah, é? Olha só que legal. É muito engraçado essa história. Eu encontrei ele. Ele falou, eu lembro de você. Eu falei, você lembra de mim? Que eu cheguei e ainda abordei... No caso, veio o seu irmão e o seu irmão falou assim, olha, você tem que conhecer o meu irmão aqui. Você não quer agenciar ele? Na época... É mesmo? Que louco. Foi num evento de boxe. Porque o irmão dele fazia parte disso. Eu fui assistir esse evento com uma amiga minha que estava organizando o evento. Sei. E eu, como a minha vida inteira é de agenciar o elenco, descobertas de talento, sempre de olho, né? Uhum. Eu olhei e falei, nossa, que menino interessante. Ele tinha 14 anos, eu nem lembrava disso. E aí eu falei pra ele, nossa, é interessante, você pode se agenciar lá comigo. Eu tenho foto dele, com 14 anos. Ele foi na agência, o irmão dele falou assim, olha, você vai ver, ele precisa estudar. Eu falei, isso, precisa estudar, vamos fazer um caminho. Nisso eu acho que o caminho que ele percorreu, ele já deve ter ido estudar, ainda falei, pô... O Daniel Rocha, nesse sentido, foi muito interessante também trabalhar com ele, porque eu percebi que ele é muito... Focado. Muito focado. Tem aquela coisa... O instrumento que ele toca é violino. Eu ainda brinquei. Brinquei com ele. Falei, sabe que fui eu que falei na época? E falei assim, quando eu falei pra você, vai estudar teatro, porque você tem potencial. Eu acho que ele ouviu isso, ele ainda deu risada. Ele falou... ele ficou uns anos no Antunes Filho. Ele teve com muita gente legal e
E cresceu muito. Eu fiquei... muitos desafios, imagino que ele viveu Muito. na carreira, assim. E eu acho que o Mestre da Fumaça não deixa de ser Um mais desafio um desafio novo. novo ali que ele teve que viver. E é muito bom para a carreira, porque tem que eu ter acho que isso. deu uma aí. provocada. Então, no caso dele, teve esse... Acho que mais uma vez a temática facilitou, assim, porque trouxe uma coisa nova para o repertório dele, ele se Isso. interessou e a gente negociou ali. Obviamente, ele trabalhou com valores que ele não está acostumado, mas ele percebeu isso. Isso foi muito legal também. Logo no segundo dia de filmagem, primeiro dia, obviamente, está todo mundo se conhecendo, né? Quem já não se conhecia, no caso. É. Mas no segundo dia ele já estava extremamente relaxado. E depois, anos depois, na verdade, ele veio me falar que ele já tinha percebido que ele não sabia o que ele ia encontrar. Ele falou, projeto independente, já tinha feito outros. E tem alguns que o ator fica jogado, sabe, praticamente. Ele percebeu, não, estava tudo direitinho. Não tinha uma super estrutura, não tinha um trailer separado, mas tinha um conforto, tinha um cuidado, estava tudo funcionando. E foi assim até o final das filmagens. Foi Não, tudo é legal. Todos estarem felizes. Acho que é o mais vendo importante. que vai fluir, que vai dar tudo certo, é isso. E ser flexível também, não só cachês. Eu acho que é perceber Eu acho que tem que ser perceber a isso. situação que você tem na frente ali, perceber que tem esse cuidado. Porque a verdade, e esse cuidado tem que ser com geral, assim, tanto com o elenco quanto a equipe. Porque a gente fala fazer cinema não é fácil. Não é fácil por vários motivos, mas assim, você tá por 10, 12 horas num único ambiente, longe da sua família, longe da sua casa, e às vezes por muitos dias, fazendo coisas que você não está acostumado, às vezes exaustão física, exaustão mental, assim, é extremamente agressivo para o corpo e para a mente. Quem está de fora acha que é mil maravilhas. Glamour, né? Parece que é tudo lindo. Talvez no dia da exibição é alegria, Sim, feliz, mas no tirar momento foto, tal. Mas não é. Então, se você não tem o básico, o mínimo de cuidado, é muito problemático. Então, a gente conseguiu entregar tudo isso, deu tudo certo. Não, isso é maravilhoso e acho que a entrega é boa. Eu tenho algumas perguntinhas aqui que me enviaram. Uma pergunta aqui da nossa amiga que nos conectou até, da Thaís. Tá. Se tiver que escolher entre direção de fotografia e direção, qual seria? O que você encontra, o que você preferia dirigir? Dirigir ou fotografia? Direção de fotografia, eu me sinto mais confortável em fazer. Eu até achei, quando eu terminei de fazer o Mestre da Fumaça, que eu ia querer me afastar da direção de fotografia até. Acho que deu o meu período, agora acho que eu quero dirigir. Mas eu acabei de fazer direção de fotografia para um filme do Capel Furman, que acho que você já entrevistou aqui. Sim, ele veio aqui também. Acabei de Incrível. fazer. E, curiosamente, quando eu estava nas últimas diárias, eu percebi que, não, eu gosto disso. E ao mesmo tempo, com uma certa experiência que eu tenho agora, eu consigo tirar mais proveito. No começo eu bati um pouco de cabeça mesmo, sofri um pouco para conseguir extrair a imagem que eu gostaria. Então agora vai ser mais legal, tende a ser mais interessante a carreira de fotógrafo. Ao mesmo tempo, a direção geral, né, me permite participar mais como autor mesmo, como um criador. E isso é muito instigante, me atrai. Então, é uma pergunta difícil. Eu acho que se eu puder conciliar as duas, não mais concomitantemente, que foi o que eu fiz no Mestre da Fumaça, que além de dirigir em parceria com o Augusto, eu fiz a direção de fotografia. Fez tudo, né? Foi uma loucura. Eu tinha um parceiro na direção de fotografia, que acabou se afastando um pouco ali no projeto, que era o Juliano Chiqueto, mas eu acabei assinando a direção de fotografia, eu estava extremamente envolvido em toda a parte técnica. E isso eu não faço mais, eu tenho certeza. Então, o que eu prefiro, não sei, mas o que eu não faço mais é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu prefiro não fazer mais. O meu próximo filme, eu provavelmente vou chamar um diretor de fotografia, encontrar alguém que trabalha da forma que eu imagino, que no caso do Mestre da Fumaça, eu percebi que eu era o cara mais apropriado, que ia conseguir trabalhar com equipamento alternativo, ia conseguir gastar menos do que os outros fotógrafos, que em geral o departamento de fotografia é um dos mais onerosos para a produção de um filme, né? Mas próximo filme espero ter mais dinheiro, o caminho vai ser outro. Já veio até uma pergunta polêmica, que não quer calar. E vai pro streaming, Mestre da Fumaça? Não tem, pelo contrário, não tem polêmica alguma. Tem que ir para o streaming. Tem que ir. Como é que estão as negociações, então, os contatos, no caso? Os contatos, assim, todos os streamings, são empresas que trabalham com exibição de filme online, vamos falar assim, receberam o filme e a gente está aguardando. Mas são extremamente ardilosos, é difícil, a relação não é das mais simples.
E, ao mesmo tempo que o tema atrai, o tema que também cria uma certa repulsa. Estou torcendo para que a votação de hoje do STF seja positiva, quem sabe abre um pouco mais as cabeças. Isso também eu estava pensando, por causa dos haters e os comentários que hoje em dia a gente tem na internet. Total. Aí podem vir alguns comentários, tipo, é apologia à maconha? E como que você sai? De repente, alguém perguntando isso para você. Nossa, tem milhares de saídas, assim, na verdade. Primeiro, é uma fantasia. Então, assim, a apologia por apologia, a quantidade de filme com violência que você vê por aí, com mortandade, apologia à violência, é um filme, é uma ficção. Se você não consegue entender a distinção entre uma ficção e a realidade, então temos um problema um pouco mais sério, as pessoas talvez nem mereçam ir ao cinema. Vai cuidar da cabecinha e depois volta ao cinema, não é apologia. Mas não é apologia, como eu falei, é um personagem, ele vive uma ficção. Ele se transforma em fumaça. E é muito divertido. Ou seja, você dá muita risada. Aquilo lá era tudo de verdade? Acho que todo mundo pergunta. Alfafa. Que vocês fumavam? Era alfafa, eles fumavam alfafa, que é comida de coelho. Olha que legal. É o mais levinho, é o que menos pegou na garganta do elenco. Porque, curiosamente, a maior parte do elenco não fuma maconha, não fuma nem cigarro. Então, não estão habituados à fumaça. Então, a gente testou várias coisas. Testamos alface desidratado, foi uma indicação do Capel até. Mas a que mais funcionou, a mais levinha, era a alfafa, assim. Olha que interessante. Não, as pessoas têm que assistir o filme, eu não vou ficar dando spoiler. Mas só para voltar um pouquinho, pra gente não perder a coisa do streaming. Do streaming é bem então importante. Eles receberam e a gente tá aguardando, mas é um aguardar extremamente cansativo, porque você fala com uma nuvem, é uma cortina de fumaça para manter uma... Porque você manda fala negócio, por e-mail. Por e-mail. É um e-mail, não tem ninguém de contato que você chega, você fala num contato. Foram feitos os contatos, a gente tem uma distribuidora que lança filmes lá de Porto Alegre, é uma distribuidora pequena, que tem lá os contatos delas, mas tem contatos que foi por nossa via, a gente que fez por outros caminhos, mas eles seguram até o limite, eu percebo que é uma relação um pouco complexa, mas, diferentemente da maioria dos outros filmes nacionais, e eu posso falar isso com uma certa segurança, que quando chegam nesse estágio já tem um caminho traçado para qual streaming está indo, a maioria desses filmes não tem uma força nas redes sociais. E a gente construiu, de uma maneira bem orgânica, nos últimos 2 anos, um Instagram de respeito. Que quem está lá, as 20 e poucas mil pessoas que estão lá, estão loucas para ver o filme. A gente sabe que dali a maioria não viu no cinema, porque a gente tem noção do nosso público do cinema. Eu diria que, 1/6 viu no cinema. O resto está todo mundo querendo ver, sem contar o fluxo de pessoas que passam. No período de lançamento, chegou a ter quase 500 mil pessoas que entraram no nosso Instagram para postar alguma coisa, para interagir. A curiosidade, indo para um streaming, ia ser ótimo. Muita gente, assim, isso só para quem tem esse acesso, quem gosta, que não é todo mundo que utiliza o Instagram dessa forma, né? Isso é uma das redes, sem contar as outras redes. Os outros filmes no Brasil lançam, em geral, não tomam tanto cuidado com as redes sociais. Eles montam o Instagram faltando 1 mês para o lançamento. Terminou de lançar no cinema, dá 1, 2 meses, eles desencanam daquele Instagram e aquilo passa a ser responsabilidade do exibidor. A gente vem cuidando disso e a gente troca muito com esse público e hoje em dia, inclusive, a gente tem pedido para eles pedirem, fala o nome daquele Flix aí, já que você quer ver tanto. Pede você. Porque eles falam, quando é que vai entrar? Como se fosse nossa responsabilidade. Não, se dependesse da gente, já estava disponível. Mas a gente pede e agora está aumentando essa interação. Muita gente já pedindo. Netflix, não sei o que, o outro, o Globoplay. Os nomes estão começando a aparecer. E esses filmes esses streamings estão com a bola na mão deles. Só lançar, né, os streams. Quem cuida. Como aqui é um canal só do audiovisual, todo mundo que assiste, creio que gosta dessa área. Então, por favor, vocês que cuidam do streaming, eu sei muito bem, todos os e-mails, toda a galera que eu já trabalho também, porque eu forneço, né, talentos, eu sei de contratos e tudo, acho que deveriam olhar, né? Por que não? Por que não? Colocar algo diferente e brasileiro. Né, gente? Exato. Vamos nos favorecer, fazer com que o Brasil é excelente. Fora mostrar também um chinês que mora no Brasil, fazendo um filme brasileiro, com atores brasileiros e que também lutam com muitos dublês. Sim, ótimos que dublês. Começaram a atuar conforme o filme e trouxeram coisas boas para o filme para que ele seja reconhecido. Exatamente. É simples assim. Concordo, eu acho que é bem simples. E que quanto mais pessoas verem e visualizarem e verem que é divertido, que é uma comédia, não é a questão tipo,
É como você mesmo disse, né? Fazer tudo que você assiste, Deus me livre, né? Senão saía todo mundo Sim. dando tiros, Exato, enfim. são coisas Várias diferentes. outras coisitas. Tenho Não. outras perguntinhas aqui também. Agora, como foi a experiência de fotografar A Praga do Mojica? Isso. Esse filme, na verdade, a história é interessante, né? Porque ele é um filme que não... Eu não lembro exatamente os detalhes, mas eu sei que ele desapareceu. Acho que uma parte até queimou, desapareceu mesmo. E uma parte do filme foi encontrada pelo Eugênio Pupo, que é um amigo meu, produtor, diretor. E há muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás, ele resolveu dar continuidade ao filme e filmar as partes que já não existiam mais. Fazer aquilo virar um filme mesmo. E o Mojica pirou na ideia, gostou da ideia. O Capra, inclusive, trabalhou no filme também. E a gente filmou essas partes sobressalentes. Eu co-fotografei com um fotógrafo já falecido, italiano, que eu não o conheci, porque, inclusive, acho que o filme... Acho que a parte que foi filmada anteriormente, acho que eu estava na cena, acho que em 78, por ali. Então tem essa particularidade, assim. Mas trabalhar com o Mojica foi sempre muito legal, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes, assim. Fiz um curtinha para um videoclipe, teve o A Praga, que foi sensacional, que inclusive está em cartaz também. Eu acho que é um filme de terror um pouco mais experimental, mas que tenha a visceralidade, a maneira de contar a história e uma coisa bem brasileira mesmo, que é onde o Mojica se fez, onde ele criou o personagem. Isso está muito presente no A Praga, então vale muito a pena assistir. E trabalhei também, fiz estilo para o Encarnação do Demônio, que foi acho que talvez o único filme que o Mojica fez realmente com muito dinheiro. Foi um dos últimos, provavelmente um dos últimos que ele fez. Mas era sempre muito bom trabalhar com ele. Ele era bem-humorado, assim, eu tenho muita história que eu guardo assim, dele e vou guardar para o resto da vida. Assim. Tenho muito orgulho de ter conhecido ele e ter trabalhado com ele. Assim. O Mojica era sensacional. E o que você acha de Barbie e Oppenheimer ocupando todas as salas de cinema, 80%, né, das salas no Brasil? Como ter essa esperança do filme brasileiro entrar com muito marketing, porque eu não fui assistir Barbie ainda e não faço questão, minha filha quis assistir, ela foi com a amiguinha, agora Oppenheimer ok, mas é muito a mídia, é exatamente muito a rede social, né? Enfatizando, vão assistir, vão fazer e acontecer, e você chega lá, depende da pessoa, claro, né? E olha e fala, é isso? Tanta mídia para isso? Eu acho que eu não poderia falar nada especificamente sobre o filme da Barbie. Eu também não, porque eu não assisti. Não Esses são os comentários que eu obtive. Claro. Não, claro. Mas o que eu posso falar é sobre essa subserviência dos exibidores brasileiros à cinematografia norte-americana, principalmente, que chega a ser ridículo. Eu entendo que todo mundo precisa ganhar dinheiro e os cinemas precisam sobreviver e o público precisa ir lá para os cinemas sobreviverem, né? Mas passou do ponto há muito tempo. Assim, 1,2% do público do cinema foi assistir filme brasileiro, né? Os outros 98,8% assistiram filmes internacionais. A gente lançou junto, não vou nem falar do Barbie especificamente, que está agora. Eu sei que está bem grande, mas quando a gente lançou o Mês da Fumaça, 18 de maio, acho que você falou a data correta, ao mesmo tempo estava lançando Velozes e Furiosos 10. A gente conseguiu lançar em 17 salas. Arduamente, a gente conseguiu colocar em 17 salas. Sendo que dessas 17, 6 eram na cidade de São Paulo. O Velozes e Furiosos lançou, se não me engano, em 1.257 salas. E aí, o que eles fazem? O Velozes e Furiosos passa em 8 horas da noite, né? 6, 8 horas da noite. Muitas salas colocaram o Mês da Fumaça às 2 da tarde, um filme para 18 anos. É quase assim, eu só estou dizendo que eu passei você, tá? Só para dizer que passou. Porque na prática, 18 anos, 2 da tarde, não é todo mundo que consegue assistir. Então, assim, e o que eu sinto é que não tem uma conversa. A conversa do distribuidor com o exibidor só tem na hora de fechar, mas o mercado cinematográfico brasileiro, ele está
tá cada um olhando para um lado. Interesses. Eu acho que Jogo de interesses. mas tem que acontecer ao contrário. Se existe o jogo de interesse, vamos trazer ele para a mesa. E vamos ver. Vamos sentar todo mundo aqui. Exatamente. O que eu posso te ajudar para você me ajudar? Exato, porque não pode ser o seguinte, esses players, vamos dizer assim, eles não podem ser do cinema quando os interessa e quando não interessa eles são do mercado. Não, eu só tô aqui para ganhar dinheiro. Peraí. Não dá para ser as duas coisas. Aqui não tem bipolaridade. A gente está falando de uma coisa muito específica, assim. Como criar essa cultura cinematográfica no Brasil que está desaparecendo. Se a gente perder o cinema nacional, os exibidores vão perder. A tendência é que percam também, porque as pessoas... A possibilidade de vender cinema brasileiro no Brasil é enorme, sendo que a gente tem as televisões, a gente tem uma série de outras mídias que vão seguir existindo e elas estão ali correndo em paralelo ao cinema nacional. Então é uma ilusão achar que só vou passar filme de fora e vai ficar tudo bem. Não, agora mesmo teve a greve lá fora, vai começar a diminuir a vinda de filme, eles vão precisar de filme brasileiro. Exatamente. E aí a relação com o produtor qual que é, né? Tipo, o mesmo produtor que você não quis passar meu filme, agora você vai querer passar... É muito ambíguo. E eu não gosto também desse lugar de... Eles não são nossos inimigos. Eles têm que ser nossos parceiros, tem que ser bom para todo mundo, a gente tem que entender também que eles precisam ganhar dinheiro e que o público realmente durante a pandemia diminuiu. O Brasil foi um dos lugares que mais diminuiu a quantidade de gente que... Elas pararam de ir no cinema mesmo, está aumentando, devagarzinho, mas está aumentando. Nesse sentido, até os grandes filmes de Hollywood até ajudam a trazer o cinéfilo, o público de cinema de volta ao cinema, né? Mas a maneira como os exibidores... E até alguns distribuidores estão se relacionando com os produtores no Brasil, e os produtores independentes, então, esquece, assim. Ainda tem isso em geral. Mesmo com produtoras grandes, estabelecidas por aí, a relação já não é das mais fáceis. Imagina com produções independentes. Mas tem que ser conversado, assim. A cota para filme nacional não deveria ter saído da lista, ela tinha que seguir ainda. Eu sei que tem muita gente trabalhando e batalhando para que isso volte. Mas chega a ser ridículo, assim, sabe? E todos os outros países, a França tem cota, a Argentina tem, todos esses países têm um controle, um cuidado. E não só cota, né? Manobras de política de cultura nacional mesmo para viabilizar, para as pessoas entenderem. Esse cinema pode falar com você de uma forma que aquele grande blockbuster talvez não vá falar. Você pode ir naquele filme também, se divertir com o que o mundo inteiro está se divertindo naquele momento. Mas olha que legal, você pode se encontrar nesse filme aqui, sabe? E as pessoas acabam não vendo, e fica essa ilusão. Eu não gosto de filme nacional. O que você viu de filme nacional? Viu 2, 3 filmes. Você não viu nada. A gente produziu 200 muitas filmes. obras boas. Sabe? As pessoas não têm acesso. Não gosto do som do cinema nacional. Quando você parou? Você parou de ir no cinema há muitos anos atrás. Nosso som é tão bom quanto qualquer outro lugar. Nossa imagem também, entendeu? Tecnicamente, a gente não deixa a desejar. E outra coisa que eu acho também, aí, nesse caso, partiria dos produtores... E talvez das políticas de incentivo aos filmes, é ampliar o leque. A gente tem que ter uma variedade muito grande. Quando a gente vendeu, eu e o Augusto, quando a gente falava do nosso filme, a gente falava também da importância de por que não ter o Mestre da Fumaça? Assim como ter um outro filme que tem outra temática, assim, um outro filme que vai investigar um outro perfil de personagem. Porque senão fica uma cinematografia muito parecida, sabe? E o Brasil, por um tempo, produziu mesmo coisas muito parecidas e o incentivo vinha só para essas obras. Se a gente quer trazer o público de volta, a gente tem que mostrar que a gente tem repertório para todo tipo de público. Filme de terror, filme de ação, uma aventura, filme infantil, romance, drama, art house, de tudo um pouco. E o Brasil já produz isso um tanto, mas eu acho que tem que produzir ainda mais. Quem sabe assim a gente consegue romper essa barreira aí e voltar a ter cinema nacional no cinema, porque tá ridículo do jeito que tá. Viu, gente? Entenderam? Vamos assistir filmes brasileiros, nacionais. Brasil dá valor aqui. Aqui temos vários e vários artistas brasileiros. E o mercado é muito grande. E quanto mais vocês assistirem filmes brasileiros, mais ficamos fortes e agregamos muitas coisas. E onde encontrar André Sig? Nas suas redes sociais. A gente acabou de falar muito sobre. Minhas redes sociais, eu não uso muito minhas redes sociais pessoais, assim, elas estão lá abertas, mas eu não... Mas tem o do filme. Eu não posto muita coisa. A do filme, ela é mais ativa e é essa gente que cuida. Eu e meu sócio, a gente que cuida, eu e o Augusto. É o Mestre da Fumaca, não tenho cedilha na internet.
No Instagram é isso. Tem o YouTube do filme também, acho que é o Mestre da Fumaça também, o The Smoke Master. Tem TikTok. TikTok a gente acaba sendo um pouco bloqueado, porque a temática não é permitida, então a gente acaba não conseguindo utilizar tanto. Mas tem todas as redes sociais, é bem fácil. O Instagram é o mais ativo mesmo, que é o Mestre da Fumaca. Ótimo, muito obrigada pelo seu tempo, por Obrigado estar conosco, ajudar as pessoas que curtem o audiovisual, que gostem dessa nossa área. E lembrando, gente, de clicar aqui, fazer um comentário para dar mais engajamento, fazer com que chegue para mais pessoas, para mantermos o canal ativo. Lembrando que a patrocinadora desse canal sou eu, DaniCast. Então, para mantê-lo vivo, vamos lá, clique, mostre para mais pessoas, faça com que as pessoas conheçam esse nosso lado aqui do audiovisual e vão ao cinema assistir filmes brasileiros. Essa é a nossa mensagem. Até o próximo vídeo. Obrigada.